Olá, bom dia, meus queridos amigos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida. Amém? Queridos, hoje vamos continuar, com esta série maravilhosa a respeito de uma pergunta que tenho colocado sempre aqui, né? Na introdução de cada meditação aqui do dia. Né? A pergunta se encontra então em Mateus capítulo 27, verso 22. Lá diz assim: Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Vamos aplicar essa pergunta de hoje a um personagem que é o meu personagem favorito. Eu já li sobre ele, sobre o livro dele algumas vezes. É o profeta Daniel. Daniel viveu 600 anos antes de Cristo, né? Numa cultura pagã, numa cultura totalmente adversa ao judaísmo, a Israel, né? Mas, contudo, Daniel, ele respondeu de modo positivo a essa pergunta. E o texto que nós vamos ler hoje é o livro de Daniel. Daniel capítulo 1, verso 8. Lá diz assim: Resolveu, pois, Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Queridos, Daniel havia pouco tempo chegado em Babilônia, né? Houve um conflito entre Babilônia e Israel no ano de 605 antes de Cristo, obviamente, né? E por essa altura, então, Israel fora levado cativo. Há estudiosos que dizem que Daniel nasceu por volta do ano 622, 623. Né? 623, 622. Né? E com isso, então, em 605, Daniel já era um jovem, por volta de 17, 18 anos, né? Ali 16 a 18 anos, né? Adolescência já na juventude, né? E ele fora levado cativo, né? Nada se sabe sobre seus pais, né? A não ser aquilo que podemos entender sobre a educação de Daniel, né? Que a educação de Daniel foi muito bem forte. E por toda a vida que Daniel esteve em Babilônia, morando em Babilônia, vivendo em Babilônia, ele nunca deixou os caminhos de Deus. Né? Ele nunca deixou. Mesmo quando, sob ameaça de morte pelos leões, né, na cova dos leões, em Daniel 6, né, no final do capítulo, o rei foi obrigado a reconhecer o Deus de Daniel. Né? Então, o Deus que as pessoas estavam querendo que Daniel rejeitasse, foi o mesmo que salvou Daniel da cova dos leões. Né? Então, ou seja, Daniel
decidiu ser fiel a Deus, custasse o que custasse. Né? Ele decidiu, né? Por este verso que eu acabei de ler, Daniel 1, verso 8, ele escolheu obedecer e seguir e responder à pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? Ele decidiu fazer de Jesus o seu amigo. Né? Houvesse o que acontecesse, Daniel escolheu ser Deus como seu amigo. Daniel passou por diversas aflições, mas ele permaneceu escolhendo a Deus como seu amigo. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, tem você diariamente escolhido Deus como seu melhor amigo? Tem você escolhido Deus como seu melhor amigo? Será que Deus é de fato o seu melhor amigo? Ou será que as outras pessoas estão sendo colocadas em um lugar onde elas não deveriam estar? Lembre-se, Deus pode transformar tragédia em bênção. As pessoas não, mas Deus pode. Não sei o que você tem passado na vida, não sei quais são os seus problemas, seus dilemas, suas angústias, suas fraquezas, né? Mas Deus sabe. E o que Ele pede de você é que você o busque como seu melhor amigo, né? Que você se entregue a Ele, né? Em oração. Né? Daniel 6, verso 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Será que quando vem as aflições, os problemas, os dilemas, as demandas da vida, será que você tem buscado a Deus para te ajudar a resolver? Porque Daniel estava com um dilema muitíssimo grave e delicado. E você? Independente de seu problema ser delicado e grave, ou se ele é leve, alguma coisa assim do tipo, coloque a Deus como seu amigo. Ele está a uma distância de sua oração. E Daniel fazia isso 3 vezes por dia. Quantas vezes você tem buscado a Deus? 1, 2, 3, nenhuma? Olhe, para uma vida de sucesso, e sucesso não quero dizer necessariamente dinheiro, mas sim primariamente a nível espiritual. Nossa vida depende de oração. Nossa vida aqui neste mundo depende de oração. As forças das trevas estão aí a todo vapor, querendo te destruir e querendo me destruir. Mas quando oramos, o céu vem aqui, o céu desce à terra para socorrer cada um de seus filhos. E pode ter certeza que o céu desce.
Porque quando Daniel, numa outra ocasião, Daniel estava orando, Daniel nem terminou a oração. O anjo Gabriel já estava do lado dele. Imagine o poder que uma oração não tem. Antes de nós pronunciarmos amém e levantarmos e irmos para nossas atividades, o anjo já está do nosso lado. Tamanha é a responsabilidade que uma oração tem diante de Deus. E Ele deseja fazer isso com você e por você no dia de hoje. Amém? Vamos orar? Querido Pai, nos ajude a estarmos conectados contigo em oração. Por misericórdia, Senhor, perdoe os nossos pecados. São muitos, mas a sua graça é do tamanho do céu. E nós ficamos maravilhados por isso. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, se você gostou dessa mensagem, se você curtiu, gostou, enfim, comenta aqui embaixo. Eu quero ser fiel a Deus. Comenta aqui embaixo. Não será fácil. Muito pelo contrário. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Olhe, Jesus é o pão e a água. E nós, seres humanos, eu e você, temos sede. Se nós bebermos e comermos desta água, jamais teremos fome e sede. É o convite que Jesus nos faz no dia de hoje. Um forte abraço e até amanhã.